A Groenlândia já perdeu um quarto da sua massa de gelo. Pois é, ela já perdeu um quarto da sua massa de gelo e eu vou falar aqui para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, deixa o dedo no like e compartilha esse vídeo. Bom, realmente ela já perdeu 25% da sua massa de gelo. Isso é preocupante? Não. Por quê? Primeiro que isso foi no Eemiano, tá? Que foi o último período interglacial. Pois é, ela perdeu um quarto da sua massa de gelo, 25% do gelo da Groenlândia se foi. Então, uma pesquisa recente, do Instituto Niels Bohr foi a primeira a identificar o gelo acumulado na Groenlândia, na Groenlândia, durante o período interglacial anterior, conhecido como Eemiano. E os resultados eles revelaram assim, um período quente interglacial. Entre aproximadamente 130 mil e 115 mil anos atrás, foi muito mais quente do que se pensava anteriormente e muito mais quente do que é agora. Na verdade, estava 8 graus Celsius mais quente do que hoje. O que essas implicações são enormes, embora durante as temperaturas durante o ano tenham sido 2,5 graus acima da previsão mais louca, mais desvairada, mais agressiva do IPCC, tá? Onde que a camada de gelo da Groenlândia, mesmo com essa elevação de 8 graus acima do nível de hoje, ela perdeu apenas um quarto da sua massa. Tá? Então, embora nesses 25% seja bastante significativo, tá? É muito menos do que as previsões apocalípticas, de eliminação total do gelo que é previsto hoje com o aquecimento moderno, e mesmo assim um aquecimento muito menor do que no último interglacial. Além disso, as pessoas colocam que os ursos polares estão coitados, risco de extinção tal, e o Ártico já teve um período de sem gelo marinho, então, e os ursos polares sobreviveram. E os ursos polares evoluíram cerca de 150 mil anos atrás, e sobreviveram durante esse período quente do Eemiano, embora raramente tivesse gelo polar durante principalmente o verão. Tá? Então, os ursos polares sobreviveram a esse período, a Groenlândia não derreteu completamente, mesmo estando a 8 graus Celsius acima do que nós estamos vivendo hoje. Então, esse gráfico aqui da pesquisa mostra justamente o nosso atual interglacial, tá? O interglacial moderno, o aquecimento moderno é isso aqui, tá? E esse aqui foi o do Eemiano, tá? De 130 a 115 mil anos atrás. Tá? Então esse aqui foi o último interglacial. Esse aqui é o nosso aquecimento global atual. Então, onde que nós estamos vendo aqui? As temperaturas ainda de superfície, elas caíram nos últimos anos, em relação a todo o Holoceno. Nós vemos que sempre, durante o pico, por exemplo, o interglacial anterior, aqui no meio teve sempre um pico, uma descida, um pico, depois uma descida de temperatura e entrando de vez aqui depois, de uma forte descida na era glacial, de novo. E aqui mesma coisa, a subida tal, agora temos uma descida e temos um pequeno declive aqui para baixo, onde está mostrando uma tendência nos últimos 1500 anos, de para baixo na temperatura, tá? Então, e também a própria questão do nível médio do mar, também nesse mesmo período, também é uma tendência de queda. Então, não, esse atual aquecimento moderno, ele não é algo que foi experimentado, nunca foi experimentado pelo planeta. Há 130 mil anos atrás, quando começou o Eemiano, os continentes estavam nessa mesma posição, então não tem nada a ver com relação à continentalidade e tal. Basicamente, a natureza, tinha um pouco, claro, era um pouco diferente, é anterior à megafauna, tal, extinção da megafauna. Só que nós vemos que em termos de correntes marítimas, em termos de oceanos, tal, não tinha muito grandes alterações. E sim, o clima mudou bastante durante esse último período.
e principalmente, né, esse último interglacial, nós tivemos temperaturas até 8 graus mais quentes, né, em média. E se falasse que justamente o Ártico, né, aquece, né, 2 vezes mais rápido do que o resto do planeta, como falam hoje em dia, então quer dizer que essas temperaturas médias no Ártico eram muito maiores, tá, do que eram hoje também. E mesmo assim, a Groenlândia sobreviveu, né, só perdeu um quarto da sua massa. Um quarto da sua massa é bastante significativo, tá? Mas ela está aí, ela sobreviveu, o manto de gelo sobreviveu. E com um aquecimento muito maior do que as previsões, né, mais catastróficas do IPCC. E o mais importante, tá? Nos últimos 10 milhões de anos, se eu não me lembro de ter um CO2, tá, mais alto do que temos hoje em dia, certo? Então, não lembro no gráfico, eu posso até trazer depois esse dado para vocês, onde que nos últimos 10, 15 milhões de anos o CO2 nunca teve tão alto, tá? Nas medições média, né, no caso tirado, né, do planeta. Claro que algum ponto, algum outro pode ter estado mais alto. Agora, em relação à média das pesquisas tal, que são feitas tanto em núcleos de gelo, também estimativas de grão de pólen, estimativa de é, dendro, né, aquela parte como é o nome aqueles anéis, né, de árvores tal, e também testemunhos geológicos, né, que acabam prendendo o ar, né, daquela época. Então, nesse período todo, né, nós não tivemos o CO2 tão alto quanto nós tivemos agora, tá? E mesmo assim está 8 graus abaixo com relação à média do EM ano. Beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês. Então podemos ver que não tem muita diferença, tá? O CO2 realmente não causou isso daí com relação ao EM ano. Outros fatores, como por exemplo mudanças orbitais, tal, podem ter feito, né, oscilações solares, até mesmo oscilações oceânicas, tá? Outros fatores terrestres importantes não são fatores de milhões de anos como os oceanos, tá? Mudança nas correntes marítimas por alterações dos oceanos, né? Claro, como eu já falei, aqui no Brasil já foi um completo deserto, tá? Sim, o Brasil já foi um completo deserto. Nós vamos falar sobre isso aqui no canal também. Tá? Então existem algumas coisas que alteram o clima de milhões de anos, outras coisas alteram o clima de milhares, centenas de milhares de anos, dezenas de milhares de anos. Olha, olha Alexa querendo falar. Então, existem outros fatores que alteram o clima de milhares de anos, dezenas de milhares, centenas de anos, né, ano a ano, e também até mesmo, né, fatores que alteram o tempo diariamente, que tempo e clima são diferentes. Então, é algo extremamente importante a gente conhecer esses fatores, mesmo eles sendo de uma variabilidade muito grande, para aí sim nós falar assim, olha, sim, o clima muda. Tá? O clima muda, o clima vai mudar, o clima está mudando e vai continuar mudando. Só que, será que somos nós que fazemos isso? Será que realmente é o ser humano que faz isso? Tá? Microclima local, sim. Clima global, não. Não há evidências que suportem isso. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedo no like. Compartilhe esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima.